Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Problemas auditivos e visuais podem ocasionar dores cervicais. Então, uma pessoa que tenha um problema visual, por exemplo, ela enxerga muito melhor com a vista direita do que com a vista esquerda. Ao longo do tempo, sem que haja uma correção, ou foi conseguida a correção possível com o oftalmologista, conseguiu a correção possível. Mesmo assim, com uma vista ela enxerga melhor do que com a outra. Então, ela vai ter um acesso visual ao texto ou à atividade laboral que ela desempenha minuciosa, que ela precisa enxergar coisas pequenas, minúcias, ela vai ter uma tendência a fazer uma leve rotação cervical para ter um acesso visual aumentado com o olho que ela enxerga melhor. Ou ela pode fazer também um esforço com o olho, por exemplo, o olho esquerdo, que ela enxerga pior, ela pode fazer um esforço também com uma micro-rotação cervical mantida ao longo do tempo, e esse é o problema, para que ela force a visão do lado que ela enxerga menos. Qualquer uma dessas situações geram um estresse cervical, porque tudo bem, a nossa cervical ela tem muita mobilidade de rotação, de lateralização, de extensão, de flexão, ela tem muita mobilidade, mas o problema é a gente manter um micromovimento prolongado ao longo do tempo. É a mesma coisa que a pessoa coloca uma televisão no quarto, a cama está de frente para a parede e a televisão está, vocês já viram essa situação? A televisão está no teto do lado direito e a pessoa para assistir fica assim, ela não gira o corpo, ela fica com o corpo reto e só com a cabeça em rotação. Isso provavelmente ao longo do tempo e a curto, não estou falando ao longo de muito tempo, mas ao longo de curto período de tempo ela vai ter um problema cervical. A gente começa a atender um paciente desse, começa a investigar, você percebe claramente que é a posição da televisão. Então, se eu não acho bom ter televisão no quarto, mas se a pessoa faz questão, vai ter que girar o tronco todo, o corpo todo, para ficar de frente para onde está a televisão. Para quê? Para não fazer movimentos rotacionais. Compreende? Então, se ela tem uma deficiência visual, ainda que ela esteja posicionada corretamente, reta, de uma forma reta, com o texto do computador, por exemplo, ela vai ter uma tendência a fazer um micromovimento para poder enxergar mais e melhor com o lado que ela já enxerga melhor, ou ela vai fazer um esforço com o lado que ela enxerga pior. De qualquer forma, ela vai ter uma tendência a fazer micro rotações cervicais que prolongadas ao longo do tempo vão ocasionar dores cervicais, porque o músculo fica trabalhando naquele micromovimento 2, 3 horas, 8 horas, a vida toda. Então ninguém aguenta isso por muito tempo. Os nossos músculos, eles adoram a posição neutra. Quer dizer, se nós formos nos mantermos de forma estática, nós temos que nos mantermos retos para que não haja sobrecarga. Ah, Sandra, você quer dizer com isso que eu nunca posso fazer isso? Não, você deve fazer todos os movimentos com o seu corpo, mas não mantê-los de forma rotacional ou lateralizada, ou com extensão cervical, ou com flexão cervical, como quando a gente olha no WhatsApp horas e horas a fio. O corpo foi feito para conseguir fazer esses movimentos, mas não para mantê-los ao longo do tempo. É aí que gera a sobrecarga, é aí que gera o gasto energético e a fadiga muscular e, consequentemente, a inflamação e a dor. Aí o que o indivíduo faz? Vai tomar remédio
e resolve o problema postural que ocasionou a dor e a lesão? Muitas vezes não. E aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar na cirurgia. Precisava de cirurgia? Claro que não, nesse contexto. Algumas cirurgias são muito bem prescritas e recomendadas, mas outras são aleatórias, absurdas, poderiam ser totalmente evitadas. Esse mesmo mecanismo acontece com a audição. Então, por exemplo, o paciente que tem uma deficiência auditiva, ou mesmo ele faz uso do aparelhinho auditivo, porém o aparelhinho não está bem calibrado e de um lado ele está ouvindo mais e do outro lado ele está ouvindo com dificuldade. Ele vai ter essa mesma tendência para ouvir o que uma pessoa está falando, ou ele vai fazer um micromovimento rotacional para poder ouvir com a audição melhor, por exemplo, aqui à direita, ou com a audição, se ele tiver um pouquinho de audição com a esquerda, talvez ele rode a cabeça para forçar ouvir com o lado que apresenta uma deficiência auditiva temporária ou crônica, não interessa. Se ele fizer esses micromovimentos rotacionais, haverá uma grande chance de desenvolver uma dor cervical ou uma dor não apenas do pescoço, que é a cervical, mas também escapular, é esse osso que antigamente chamava omoplata, agora chama-se escápula. Também uma microlesão com os músculos que envolvem a escápula, porque vai fazer uma tensão, às vezes ele eleva o ombro, quando você eleva o ombro, a escápula faz uma elevação, e todos os músculos que circundam a escápula, que é um osso triangular, também fazem essa tensão, quais sejam o romboide maior, romboide menor, o trapézio, o levantador da escápula é um músculo muito envolvido com dores cervicais e escapulares. Então essas dores, elas são posturais. Elas são dores que surgiram por causa de uma alteração postural, de uma sobrecarga advinda com uma inflamação e dor, e tem que ser resolvida. Senão a medicação faz um alívio temporário e não apresenta para o indivíduo um alívio do problema, um alívio da causa da lesão e da dor. Apresenta apenas um alívio sintomático. E você vai se intoxicando de remédios e não resolve o fator causal, que é a contratura, a tensão, o retesamento muscular por causa da alteração postural. Como que nós, fisioterapeutas, manejamos essa condição? Primeiramente, a gente vai fazer uma anamnese, entrevistando o paciente para entender como veio essa dor. Ele acordou com essa dor? Provavelmente foi uma dor de quando ele estava dormindo. Não, essa dor apareceu enquanto ele estava numa atividade social. O que ele estava fazendo nessa atividade social? Será que ele ficou muito tempo fazendo um esforço para ouvir o que estava sendo dito ou para enxergar aquilo que ele precisava enxergar? Associado a uma tensão, principalmente se aquilo que estava sendo dito era uma situação tensa, ou se aquilo que ele precisava ver, ele tinha uma urgência de resolver aquele problema. Então, seria duas coisas associadas, o movimento rotacional lesivo e o movimento tensional. Duas coisas que geraram uma contratura muscular, um retesamento, uma rigidez, e que não consegue soltar apenas com estímulo químico. Você precisa de um estímulo mecânico. O estímulo mecânico, ele pode ser pelo movimento. Então, a gente faz alongamentos. Mas o alongamento, se você começar com ele, o paciente vai dizer, piora a dor, quando eu estico piora. Claro, ele está com
com uma região contraturada e você está forçando o estiramento, vai responder com dor. Mas o alongamento não é uma coisa boa? É uma coisa ótima, mas não enquanto ele está com uma contratura muscular. O que a gente tem que fazer? Liberar mecanicamente com as nossas mãos. Então, o shiatsu, que é uma técnica de digitopressão muito útil, a liberação miofacial, que você trabalha os diversos vetores de força, de posicionamento dessa fáscia muscular. A fáscia é aquela capinha que reveste o músculo. Então, essas são as duas técnicas mais importantes que eu desenvolvo aqui no consultório. O shiatsu e a liberação miofacial são extremamente úteis neste contexto. Às vezes, com 1, 2, 3 sessões no máximo, a gente devolve a normalidade para a vida desse paciente. Ao passo que, se ele for só para uma academia fazer exercícios, ele pode demorar mais para melhorar ou pode piorar por causa desse mecanismo de trauma. O exercício, ao invés de ser terapêutico, ele acaba sendo algo lesivo, porque não é o momento dele executar aquele movimento. Percebe? Então, são essas variáveis que o profissional fisioterapeuta avalia e faz a sua intervenção. A intervenção, para ser correta, ela precisa ser muito bem diagnosticada, senão a gente fica enxugando gelo, a gente fica fazendo só um procedimento que alivia a dor na hora, mas não descobre o fator causal para orientar esse paciente. Ou seja, a falar, não assista mais televisão torto, corrija a sua deficiência auditiva, ou se já corrigiu o que foi possível corrigir da deficiência visual, saiba, lembre-se o tempo todo de se perguntar se você está se posicionando de uma forma reta e linear com o texto que você, ou com o trabalho que você está fazendo, executando, para não fazer os micromovimentos prolongados que geram lesão. Tá certo? Então, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque às vezes tem alguém do nosso lado, algum conhecido, alguma pessoa que poderia se beneficiar grandemente com uma intervenção muito simples, porém simples para a gente que conhece o mecanismo de lesão e que vem tratando isso ao longo dos anos no consultório. Mas muitos profissionais que estão começando ainda não sabem como intervir num caso como estes. Então, este vídeo também fará muito sentido ao colega profissional que está começando ou ao paciente que vem sofrendo com isso, tomando remédios e não logrando efeitos e nem resultados. Eu espero que você tenha muita consciência postural e que você fique com o seu corpo livre de dor. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!